vocês, o Senhor vos abençoe. Bom estar de novo com vocês, embora através desta câmera onde você está assistindo. Desejo que você esteja bem, independentemente de qualquer situação que o mundo lhe esteja impondo, vamos dizer assim. Mas se você está nas mãos de Deus, você está bem. Você está com Jesus, fique tranquilo. Procure gozar a paz que Ele lhe dá, independentemente dos precalços da vida. Hoje, mais uma vez, nós vamos meditar na palavra. Os irmãos lembram que eu estou gravando bastante sobre os assuntos que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, e nós estamos fazendo isso. Eu vou ler os versículos que Deus me tocou para ler e vamos fazer uma breve oração. Os versículos são em Mateus, capítulo 7, sobre os falsos profetas. Não sei se os pastores têm muita coragem de falar isso, mas a gente precisa falar, porque a igreja precisa saber a verdade e ter cuidado com quem eles seguem. Em princípio, a gente tem que seguir a Jesus, todos temos que seguir a Jesus. Mas, humanamente falando, você tem que observar aqueles que estão cuidando da sua alma. Então, a palavra diz assim, do versículo 15 até o 20, diz assim: cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Vamos orar, queridos, fechem seus olhos, elevem os seus pensamentos a Deus. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, invocamos a unção do Teu Espírito sobre todos nós, não apenas o Teu servo que está falando, mas também os Teus servos, os Teus filhos que estão do outro lado do vídeo, e também para alguns, quem sabe, visitas, familiares, amigos que estão assistindo junto, todos sejam ricamente abençoados pela Tua Palavra, através da unção do Teu Espírito. Pai Santo e bendito, que todos estejam bem de saúde, que todos estejam alegres e que todos estejam com o desejo de Te servir e de Te adorar, com a atenção voltada para Ti, mas com os cuidados naturais, normais, que devemos ter neste mundo em que vivemos. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua Palavra, é o que nós Te pedimos e agradecemos em o nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus que está ao alcance da nossa voz diga comigo, amém e amém. Então, queridos, temos falado sobre a porta estreita, temos falado sobre o hábito de julgar os outros, temos falado sobre o ensino a respeito da oração. Bom, temos falado sobre muitas coisas mais, mas hoje o assunto é esse, os falsos profetas. Para começo de conversa, você precisa entender quem são os profetas. Os profetas da igreja, veja bem, em princípio, todos podem profetizar. A profecia, a igreja não se guia mais pelos profetas do passado. Os profetas do passado falaram coisas maravilhosas dadas por Deus, que eram necessárias para aquela época.
para a época da lei mosaica, enfim, para o povo hebreu, mas Cristo veio. Estava prometido na condição de ungido de Deus, fugiu agora a palavra, mas é o mesmo Cristo que em hebraico ele era chamado de Messias prometido. Então veio, Messias veio, Cristo veio, e agora surge uma nova, não propriamente dito uma nova doutrina, mas uma nova forma de se servir a Deus. Acabou a orientação pessoal dos profetas bíblicos, que eram, vamos dizer assim, os guias do povo, por assim dizer, no sentido espiritual. E tudo que eles ensinaram de bom está na palavra de Deus até hoje. Podemos ainda observar, ler e até aproveitar ainda dos seus ensinamentos, porque todos eles estão agora traduzidos para o Novo Testamento, mas na visão nova, na visão de Cristo. Porque Cristo veio, o Messias prometido veio, viveu, nasceu de mulher, viveu, morreu por nós, ressuscitou em glória e fez-se aos céus, subiu aos céus. Pronto, ele fez o papel dele da salvação. Só ele morreu para nos salvar. E ele deixou ensinamentos que não destoam dos velhos ensinamentos, porém tem uma nova cara, vamos dizer assim, a conotação é a mesma, mas a forma de se lidar é outra. Porque hoje, primeiro temos que entender que aquele que estava prometido já veio, mas ele também prometeu voltar para nos buscar. Então hoje, a nossa vida é nos preparando para subir com ele, galgando a salvação através da aceitação de Jesus Cristo, através do nosso matar o nosso eu, vamos dizer assim. O velho homem tem que morrer para que o novo homem nascido de Cristo possa viver, vamos dizer assim. Então o que é que acontece? Hoje, os ensinamentos vêm da própria palavra de Deus. E algo que não podemos, às vezes, ou não entendemos, ou não conseguimos esclarecer, aí sim o Espírito Santo nos mostra, nos fala e nos abençoa. E, obviamente, aprendemos uns com os outros. Aqueles que mais se dedicam, aqueles que mais estudam, aqueles que mais perto estão da realidade, têm condição e devem ensinar aos outros. A Bíblia manda fazer isso, as senhoras devem ensinar as mais novas, e assim sucessivamente. Mas esses são profetas no seguinte sentido: não há mais o ofício de profeta, há o dom de profecia. E o dom de profecia, que é o dom de falar aquilo que Deus quer que fale, revelar as coisas de Deus, que profecia nada mais é do que isso. Revelação de Deus para o homem, não é do homem para Deus. Portanto, falar em línguas não é profecia. Falar em línguas é louvor e adoração a Deus, intercessão, tudo em línguas. Agora, profecia não é, porque você não pode profetizar para Deus, porque Deus sabe tudo, você não sabe quase nada, você e eu. Os irmãos estão compreendendo? Então, a profecia hoje é anunciar o Evangelho. Quando você fala para o seu vizinho, olha, receba Cristo como Senhor e Salvador, você vai ver que a sua vida vai mudar para melhor, você está profetizando. Se ele aceitar a Cristo, a vida dele vai mudar para melhor. Os irmãos estão compreendendo? Essa é uma forma de profetizar, mas estamos profetizando dentro do contexto da Bíblia. Aliás, a palavra de Deus diz isso. Quem fala em profecia fala aos homens sobre o quê? Confortar,
1 Coríntios 14, perdoem que eu não tinha preparado antes, mas 1 Coríntios 14, nos versos 2 principalmente, nós entendemos o que é profecia. E diz aqui, ó, prestem bem atenção que eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 14, versos 2 e 3, diz assim, ó, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, prestem atenção nisso, fala para as pessoas. Aí você pergunta, fala o quê? E o próprio versículo responde, edificando, exortando e consolando. Então a profecia deve ser para exortar, exortar é ensinar. Pode compreender? Exortar é edificar é melhorar o conhecimento bíblico, a pessoa melhorar de comportamento e de entendimento, e enfim, de vida. E consolar é quando se faz necessário confortar o coração de alguém, falando coisas bíblicas que possa confortar o seu coração. Quando você diz para um irmão, querido, fica tranquilo, o Senhor está no comando, o problema vai ser resolvido se Deus quiser, você está profetizando também, de uma forma consoladora. Então a profecia hoje é exercida por todos que pregam o Evangelho. Agora, a igreja tem um profeta, porque sem profeta o povo se corrompe. Quem é o profeta da igreja? Abaixo de Cristo, obviamente, é o pastor, porque é ele que exorta, ou seja, é ele que ensina, é ele que conforta, é ele que consola. De vez em quando aqui, anteontem de noite, me liga uma pessoa pedindo ajuda em oração, quase meia-noite, e eu orei pela pessoa e faço isso de vez em quando. Isso tudo é profético. Agora, vamos entender o que Jesus falou a respeito desses profetas, pregadores do Evangelho, que dirigem igrejas, que dirigem pessoas, porque tem muita coisa falsa por aí. E é isso que eu quero que a igreja entenda. Jesus disse assim, cuidado com os falsos profetas. Ou seja, observa, tem dúvida, conversa com o próprio pastor. Pede para tirar sua dúvida. Pede com educação, mas pede. E ele deverá tirar se ele não for um falso profeta. Se ele for, você vai continuar em dúvida. Agora, se ele tirar, se ele esclarecer e você entender que é decente, que é cristão, que é verdadeiro, tudo bem, você não precisa sair da igreja, continua. Então, tenha o cuidado necessário. Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas. Isso é característica do 171. Sabe o que é 171? 171 é o crime, segundo o Código Penal, é o crime de tapear as pessoas, enrolar as pessoas. Sabe como é? É o crime de enganar. Então, veja bem, disfarçados de ovelhas. Você olha, pastor, uma ovelhinha, um santo de Deus. Mas por dentro são lobos vorazes. Lobos vorazes. Em que se caracteriza a voraz desses pastores? Encher as igrejas de gente, porque quanto mais gente, mais oferta e mais dízimo. Sugar o dinheiro dessas pessoas, pode compreender isso? Por isso que enriquecem, abrem igrejas grandes com dinheiro do povo, de vez em quando apelam, vocês têm que manter esse programa, manter esse trabalho, como se Deus, se aquilo fosse realmente Deus, Deus providenciaria, Deus sustentava.
Quando Deus não quiser sustentar, é porque não é dele. Podem compreender isso? Para isso Deus dá coração sincero e, vamos dizer assim, verdadeira fidelidade ao seu povo que com amor pela obra de Deus, com amor a Deus e por fidelidade trazem os seus dízimos e deixam as suas ofertas. É o suficiente para sustentar uma igreja. Mas eles, os lobos vorazes, querem mais. Querem morar nos Estados Unidos, querem comprar iates, querem ter fazendas, querem casas na praia, querem tudo. Pode compreender a diferença? Mas vamos continuar para você entender melhor. Por fora disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Pelos seus frutos conhecerão. Quais são os frutos de um verdadeiro profeta do Senhor, que dirige a igreja? É uma igreja que aprende a palavra, uma igreja que vai à casa do Senhor para adorar e não para assistir espetáculo. Vocês não veem na Nova Vida aquele negócio, vamos chamar a irmãzinha tal, para cantar um hino, louvar o Senhor, para encher-la de vaidade, de orgulho. Daqui a pouco vem a outra lá e diz, pastor, deixa eu cantar também. Agora a irmã fulana, e daqui a pouco torna-se um duelo na igreja, que acaba às vezes uma briga entre duas famílias. Igreja é para adorar a Deus, orar ao Senhor, deixar a sua oferta e ouvir a boa palavra de Deus. É para isso, não é para shows, não é para espetáculos, não é para nada. E os cultos nós fazemos para Deus, não é para as pessoas. Quem gosta de ir no culto para ver show, está na igreja errada. Então vamos continuar. Pois pelos seus frutos conhecerão. E aí Jesus faz aquela comparação. Por acaso se colhem ovelhas em espinheiros? Espinheiros é uma planta brava que dá no mato que só tem espinhos, mais nada. Espinhos e folhas, não tem flores. Se colhem uvas de espinheiros? Claro que não. Se colhem figos de ervas daninhas não servem para nada. Erva daninha nem para o gado comer serve. E muito menos para dar figos. Assim, diz Jesus, toda árvore boa produz bons frutos. Produz frutos bons. Quer dizer, se a árvore é boa, aquilo que emana dela é bom. Se os irmãos ouvem uma palavra sadia, se os irmãos ouvem uma palavra exortativa, uma palavra que vos ensina, que vos orienta, se ouvem uma palavra que os conforta, se ouvem uma palavra que consola, essa é a missão do profeta. Essa é a visão do que dá bom fruto. A árvore boa não produz frutos maus. Quer dizer, se a árvore for boa, ela não vai produzir frutos maus. O pastor é um homem também, como outro qualquer, pode ter as suas falhas, que não sejam perniciosas e que não mexam com a alma das pessoas. Podem compreender isso? Tem pessoas que nem o português direito conseguem falar e estão pregando a boa palavra. Tem falhas no seu português, na sua fala? Tem, mas o que estão dizendo é de Deus e é verdadeiro. Quando é, obviamente que nem sempre. Né? Pois bem, toda árvore que não produz bom fruto, é cortada e jogada no fogo. Ou seja, vive, faz a farra completa e depois é lançado no fogo do inferno. Tem muitos que vão chegar para Jesus e vão dizer assim, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome fizemos e acontecemos, fizemos grandes coisas em teu nome. O que Jesus vai responder para eles? Apartai-vos de mim,
nunca vos conheci. Isso é a mesma coisa que dizer assim, olha, vocês usaram o meu nome indevidamente. E se pessoas foram curadas ou libertas ou abençoadas, foi por força do meu nome. Foi pelo meu amor, pela minha misericórdia, pela misericórdia de Deus Pai. Não por causa da fé de vocês, que as intenções eram outras. Aqueles que foram abençoados de verdade, veja bem, tem muita falsa bênção. E o inimigo também abençoa os dele, não pense não. Só que as bênçãos do inimigo levam para o inferno. As falsas bênçãos acabam ali na frente. Mas a verdadeira bênção permanece na vida da pessoa. E a verdadeira bênção, irmãos, é Cristo Jesus. Quem tem Jesus tem o abençoador. Não é para a gente ficar correndo atrás de bênçãos. Temos que ficar correndo atrás de um bom aprendizado, de ser um bom crente, de ser honesto, de ser decente, de ser verdadeiro, de ser justo. Isso prova que temos a bênção maior, que é Cristo Jesus habitando em nós. E nós nos tornamos, veja bem, dispenseiros das multibênçãos do Senhor. Dispenseiro é aquele que guarda a dispensa e distribui as bênçãos. Via de regra, são as igrejas. Quando são sérias, quando são verdadeiras. Amém? Podem compreender isso? E o texto termina dizendo assim, versículo 20. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês conhecerão. Ou seja, reafirmando o que já disse no início. É pelos seus frutos. Observe, eu percebo uma coisa ali no Jardim Primavera, por exemplo, já abriram no mínimo, agora mesmo tem duas, em frente à nossa igreja tem duas igrejinhas. Uma, depois vem uma loja no meio, aí vem a outra. Pessoas que abrem ali, a guisa de querer, aquela igreja vai muita gente, vamos ver se vem alguns para cá e tal. Mas não são sinceros, não estão fazendo a coisa verdadeira. Resultado, abrem e fecham, Já abriram ali umas 6 ou 8. Eu nem me incomodo, a obra é de Deus, a obra não é nossa. Nem eu tenho que atrapalhar os meus irmãos e nem eu tenho que me sentir atrapalhado por eles. Eles façam, uma vez um veio falar comigo, eu digo, filho, faça o que Deus lhe mandar fazer. Mas lembre-se disso, é o que Deus mandar fazer. As pessoas não querem fazer o que Deus manda. As pessoas querem fazer o que lhes dá na telha. Podem compreender isso? Meus amados, observem os vossos profetas, os vossos pastores. Observem o comportamento, se é sadio. Porque a gente vê tanta coisa errada, tanta coisa esquisita. Não é só na área financeira, não. Nós temos coisas até de adultério. Temos visto coisas até de adultério, de traição, de vingança. A vingança cabe ao Senhor. As pessoas querem se vingar daquilo que lhes feriu, nem sabem se é verdadeiro ou não, mas querem se vingar. E aí estão pecando. Porque Deus disse que a vingança cabe a Ele. Podem compreender isso? Então, queridos, avalizem os vossos mestres, os vossos líderes, os vossos profetas. Mas avalizem com amor, com respeito. Conversem, se tiverem dúvidas, conversem. E Deus os abençoará. Amém? Vamos orar novamente agora, agradecendo ao Senhor. Querido Deus e Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração. Agora, Senhor, para Te agradecer do que tens revelado ao Teu povo, do que tens revelado à Tua igreja, do que tens revelado aos Teus servos através da palavra
que possamos compreender, Senhor, que não é necessário guerra, não é necessário ódio, não é necessário vingança, não se paga o mal com o mal. É necessário, sim, é observar e tirar as dúvidas. Tirar as dúvidas. Se há dúvida com relação a uma pessoa, nós devemos, até prova em contrário, acreditar e confiar nas pessoas, até prova em contrário. Quando houver prova em contrário, nos afastamos. Se é que não conseguimos uma explicação sadia, então, Senhor, abençoa os teus filhinhos, que eles tenham sabedoria necessária para isso, que não idolatrem os seus pastores, que não idolatrem os profetas, porque se for para idolatrar alguém, é a Ti, Senhor, que nós queremos idolatrar, ou seja, tornar o nosso ídolo. Teu Filho Jesus é o nosso ídolo. Pai querido, abençoa a Tua igreja. Dá saúde aos Teus filhos, saúde física e mental, dá paz, dá tranquilidade, dá prosperidade. E qualquer um que esteja assistindo essa palavra, ouvindo essa palavra, e que ainda não tenha se convertido a Ti, que procure uma igreja sadia, uma igreja séria, próximo do seu lar de preferência, e ali sirva ao Senhor com sinceridade e com honestidade. Pai Santo bendito, sê com os Teus filhos. Dá a todos mais uma semana cheia de paz, de alegria e com a Tua unção. Nós te pedimos isso, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Você